A importância da busca pela espiritualidade, esse é o tema de hoje. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Meu nome é Matheus e para introduzir esse tema, eu vou trazer uma passagem de Jesus muito interessante, que é o tesouro junto a Deus. Não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a ideia que Jesus quis trazer aqui, claro, na minha perspectiva, e se você tiver um entendimento diferente, comenta aqui embaixo para a gente ter uma troca, conversar e crescer junto, é que se a gente der uma importância mais do que suficiente para as coisas da matéria, a gente vai acabar se frustrando e ficando triste, porque essas coisas vão passar com o tempo. A gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Assim é com os planetas, com os sóis, com o universo em geral. As coisas aqui na fisicalidade, no mundo material, elas surgem e desaparecem. Então é importante a gente se lembrar que a gente não é só esse corpo físico aqui, esse pedaço de carne. A gente, na verdade, tem estruturas mais profundas e mais sutis dentro da gente, relacionadas a outras dimensões. Por exemplo, a gente tem uma alma que habita esse corpo físico, e essa alma, ela já existia antes de vir habitar esse corpo físico. Então, é importante que a gente se lembre disso quando a gente for fazer um planejamento da nossa vida, repensar as coisas, as metas e objetivos, as coisas da nossa vida, porque é claro que é importante ter um emprego para a gente ter uma renda, a gente precisa de roupa, a gente precisa se alimentar. Então essas coisas da fisicalidade, aqui da matéria, elas têm sim uma importância. Só que a gente não pode se apegar muito a elas, aos nossos bens, às coisas que a gente tem, porque elas são como areia, elas vão se desfazendo com o tempo. A gente tem que se fixar e colocar um foco na rocha, como diz Jesus, que seria essa coisa perene, atemporal, que não vai passar com o tempo, que está ligada a essas dimensões mais sutis, relacionadas ao momento que o nosso corpo físico deixar de existir. A gente tem um caminho muito lindo ali pela frente, que, claro, eu falo muito lindo, mas é óbvio que tem os seus desafios e os seus problemas e adversidades que têm que ser superados, assim como a gente tem aqui no plano físico. Então, o objetivo principal desse vídeo é trazer uma clareza para vocês e também instigar vocês a fazerem as perguntas certas, relacionadas, por exemplo, a quem são vocês ali mais no íntimo. E em um vídeo eu até trago uma continuidade. O vídeo Nós somos um fractal de Deus. Procura aqui no canal que você vai encontrar. Eu explico lá mais sobre o fato de que Deus, o Criador, o todo, a partir do momento que ele cria o universo, ele se desdobra e expande também para dentro de tudo que ele criou. Então o todo, ele está dentro de tudo. Então, invariavelmente, conforme você for investigando quem é você, você vai descobrir a beleza e a profundidade que existe dentro de você. Mas o que eu deixo bem claro nesse vídeo, obviamente, Deus, o Criador, a fonte, ele está numa frequência, numa vibração tão alta de amor puro, de plenitude, né? Muitos estudiosos dizem que é o inefável, né? Que é inconcebível através da nossa mente, é algo que transcende o entendimento que a gente tem. E a gente está, obviamente, numa dimensão, numa frequência, numa vibração muito mais densa, muito mais baixa, entre aspas, do que a fonte. Só que se a gente for investigando, for questionando, for estudando, a gente vai ver que a gente é uma parte menor desse todo, que é igual a esse todo, só que nessa frequência, nessa vibração mais baixa. São questões interessantes de vocês se aprofundarem, trazendo também um ponto que eu estava revisitando esses dias de Platão, que conecta muito com isso que Jesus falou, sobre ajuntar tesouros no céu. E perceba que Jesus usa uma linguagem muito simples, que é para o máximo de pessoas possível entender, que é o céu. O céu, no meu entendimento, é essas dimensões mais sutis que vão para além do mundo físico, que o Platão chamava
de mundo das ideias. Ele dizia que tinha dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é justamente esse que a gente consegue perceber com os nossos cinco sentidos, que eles são, na linguagem do Platão, imperfeitos. São os sentidos através dos quais a gente percebe a realidade à nossa volta. Só que pelo fato do mundo físico ele ser corroído pelo tempo, as coisas aqui elas aparecerem e desaparecerem, isso faz com que a gente não tenha uma clareza da realidade completa somente olhando para esse mundo físico. Aí por isso que ele traz a importância de se conectar com esse mundo das ideias, que segundo Platão, ele não vai desaparecer, ele não vai ser corroído pelo tempo, então ele é mais atemporal. E aí ele traz um conceito muito interessante, que quando a nossa alma vem habitar esse corpo físico, naturalmente ela esquece. A gente chega aqui, a gente passa por um processo de esquecimento, a gente não se lembra mais dessa maravilha, desse mundo que existe além do mundo físico. E aí ele fala que quando a gente começa a ter uns estalos de perceber, opa, não é só não existe só matéria, não é só o mundo físico. Quando a gente começa a ter esses estalos de buscar mais essa espiritualidade, de buscar mais esse entendimento dessas dimensões mais sutis que existem, ele fala que a nossa alma, ela está passando por um processo de eros. Segundo Platão, o eros, esse amor, é a saudade que a nossa alma sente quando ela percebe a imperfeição e a ilusão desse mundo físico que vai ser corroído pelo tempo, e ela percebe que existe algo muito maior do que esse mundo físico, algo que é atemporal, que é perene, que não vai ser corroído pelo tempo, que é esse mundo das ideias. Então esse amor eros que a alma sente é essa saudade de voltar para a verdadeira casa dela, que o Platão chama da morada da alma, que é quando, segundo as palavras do Platão, a alma ela sai do cárcere do corpo para ir trilhar o caminho dela de integração, de volta para a fonte. Porque quanto mais a gente vai se conectando e abrindo a nossa consciência, a nossa visão para essas dimensões que existem para além do plano físico, a gente naturalmente está entrando num processo de ascensão, de expansão, de conexão, de integração com o todo, que no fundo é essas camadas mais sutis e mais interiores que existem dentro da gente. Então todas essas dimensões que eu estou falando para vocês mais sutis, que existem para além do mundo físico, elas estão aqui dentro. E aí você indo para dentro de você, se conhecendo, você naturalmente vai conhecendo a profundidade de tudo, até conectando com a frase de um dos mestres ali do Platão, o Sócrates, que ele fala: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o segredo dos deuses e a chave do universo. Porque é um caminho legal de se trilhar, porque ao mesmo tempo que você começa a se conhecer mais, você vai conhecendo mais do universo e das outras realidades que existem também, porque está tudo integrado. O microcosmo ele é igual ao macrocosmo. Então, a gente é um reflexo, a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente é um reflexo do universo. São essas reflexões que eu quero trazer cada vez mais para vocês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, manda para um amigo. Se você não é inscrito, se inscreve para ir acompanhando, para a gente ir conversando mais. E finalizando já o vídeo de hoje, a ideia então é que a importância da busca pela espiritualidade é pelo fato que ela vai trazer mais clareza para você de quem você é e de como você pode viver uma vida mais integrada ao todo, à sua essência divina interior. E com isso, você começa a fazer um filtro muito grande daquilo que você dava muita importância e que de repente nem tem tanta importância assim. As coisas que você de repente era apegado e podem te fazer mal porque elas não estão alinhadas à rocha, né? Aquilo que é perene, que não vai ser corroído pelo tempo. Então, na hora que você for fazer um planejamento, for definir os objetivos da sua vida, a ideia é que buscando a espiritualidade, estudando mais, praticando mais, e pretendo trazer mais aulas, ferramentas aqui no canal, você começa a ter uma visão mais ampla de tudo, de todas as áreas da sua vida. Então o foco do vídeo era esse, espero ter contribuído. Um abraço, pessoal, valeu!